Mais uma vez, bem-vindos à Lapidação Mental, onde vamos poder desenvolver as nossas capacidades e fazer crescer as nossas mentes. É um prazer estar neste programa maravilhoso para você e para o nosso crescimento. Hoje nós vamos poder falar de um tema sugestivo, como o medo também pode ser bonito. Será que o medo também tem alguma beleza? Por que será? Por que é que nós hoje trazemos esse tema de como o medo também pode ser bonito? Hoje, para abordarmos desse tema, temos aqui Antônio Lote de Rosário e Teodoro Dongua, na qual eles vão poder partilhar o conhecimento que carregam, as suas experiências para você. E gostaríamos que nos pudesse acompanhar ali do outro lado. Lote, bem-vindo a esse programa, do Lapidação Mental. Obrigado, Teodoro, Leo. Obrigado. Bem-vindo. Prazer. Então, espero que hoje estejam dispostos para essa informação, para esse público maravilhoso que nos acompanha e que certamente estão ávidos e ansiosos de poder aprender e beber um pouquinho mais das vossas águas, das vossas experiências. Como o medo também pode ser bonito. Será que há alguma beleza naquilo que dói? Será o que dói também pode ser belo? Pode ser bom? Em nota introdutória, gostaria de ouvir de vocês, já que as pessoas vivem pelo medo, né? Mas ninguém fala do lado construtivo do medo. Lote, Teodoro, Obrigado. está lançada a bola. Tá bom. Cabe a pena vocês poderem... Teodoro Dongo é o meu nome e estou aqui para poder então ajudar a desenvolver este tema, que é de grande impacto, mas quero dizer que o medo desde já é atrativo, o medo é o nosso maior aliado quando nós queremos descobrir o nosso propósito. A nossa vida não é um mero acaso, não é um mero passeio pelo mundo, mas sim deve ser explorada de forma a descobrir determinados elementos que vão poder nos ajudar a nos desenvolver, a nos construir, para descobrirmos aquilo que é o nosso propósito. O propósito de vida deve ser revelado por vários desafios e isso pode nos proporcionar vários medos ao longo da nossa jornada de vida. O medo é bom, o medo é belo, o medo é atrativo. Pronto. Tanto faz, como tu dizes, que é atrativo por conta daquilo que é o nosso propósito de vida. O medo é bom porque ela nos revela que estamos perante um desafio muito grande que pode nos ajudar a revelar quem realmente nós somos. Bom. E isso, quando é descoberto, nós começamos a perceber que nós nascemos para causas maiores. Boas. Mas isso só é revelado quando nós nos propusemos, sim, a desafiar este medo. E o medo, por natureza, é algo muito importante porque ele mostra que nós estamos vivos. Maravilha. Estamos vivos. Maravilha. Tá bom, obrigado você que nos acompanha, Antônio Lote. É um prazer estar aqui a servir você com esse tema bastante importante e preponderante. Na verdade, tal como disse o Teodoro, o medo é um atrativo, o medo é uma semente, ou seja, tudo que nós plantamos cresce. Então, se tudo, assim como a semente lançada na terra cresce, o medo também implantado numa cabeça cresce. Só que aqui vale salientar que existem dois tipos de medos, medo fisiológico e medo emocional. E é importante que se saliente que o medo deve existir, o fisiológico, porque ele nos serve para proteger, nos serve para realmente a gente nos proteger enquanto seres humanos. Aliás, enquanto seres humanos é impossível não sentirmos medo, porque isso nos vai servir para alguma proteção. Diante de um perigo, temos três grandes reações: lutar, fugir ou parar. E é importante que seja isso. Mas já o medo emocional não é aconselhável porque é muito imaginário e às vezes muitas das coisas que nós sentimos medo não há de acontecer. Então o medo é uma semente, o medo é atrativo, é um debulhador. Em linhas mestras é isso e vamos poder desenvolver muito mais ao longo do programa. Tal como se diz, o medo ele dói, mas é como tudo. Quem quer crescer tem que saber aprender a lidar com as dores. Quem quer crescer tem que adaptar-se aos medos. Tanto mais que quem empreende tem que procurar desfazer-se, desafiar o medo e fazer dele uma grande alavanca para a sua vida. Como nas vossas vidas, né?
vos assusta, né? Ao mesmo tempo, ou seja, como o medo na vossa vida vos assusta e ao mesmo tempo vos atrai. Pronto, eu digo que o medo muitas vezes é considerado como um inimigo, mas eu quero vos dizer que o medo não é inimigo de ninguém, mas sim a estagnação. Existem momentos em que emocionalmente nós vamos nos deparar com desafios tão grandes em que não nos permitimos crescer. E quando nós não nos permitimos crescer, então ficamos estagnados. Essa estagnação vai se transformar no nosso pior inimigo, porque isso vai revelar exatamente o nosso fracasso e esse fracasso nos faz com que nos distanciemos daquilo que nós queremos alcançar. Logo, é ali onde vai existir o grande diferencial daqueles que trabalham com medo como seu maior aliado para crescer em relação à estagnação. E estagnação vai ser simplesmente afugentar-se, ou seja, recuar, limitar-se por causa daquilo que é o desafio que talvez pode estar a crescer na nossa mente. E lembrar que emocionalmente o medo só vai nos amarrar quando nós alimentamos ele, porque ele cresce em todas as dimensões da nossa vida. Certo. Mas isso não é o fim, é simplesmente porque você não aprendeu o suficiente como lidar com isso. Para que ele funcione como nosso maior aliado, nós temos que perceber que ele existe sim em várias formas, tal como o Lotte acabou de dizer, que a das pior é o medo emocional, mas não fisiológico, porque o fisiológico é simplesmente a ativação de um sensor que nos permite, através do libido, é isso, né? Do sistema límbico, que é ativado por intermédio de vários sensores que nós temos para nos afugentar de determinados perigos. Já no emocional, nos pode paralisar e nos derrotar, talvez desistirmos daquilo que nós nascemos para ser. Basicamente... Lotte. Bem, na verdade, tal como disse Teodoro, o medo é ou não importante se usarmos a nosso favor. Como é que o medo é importante e chega a ser benéfico? Na medida em que nós usarmos para o nosso favor, para trabalhar a nosso favor e não a nosso desfavor. Ou seja, tal como dissemos, e muito bem, que existem dois tipos de medo, o medo fisiológico e o emocional. O fisiológico é de todo necessário para que a gente sobreviva. Já o emocional é que muito do que a gente tem medo não há de acontecer. Então, se a gente atrair para o nosso favor, aí sim, é verdade que o medo vai ser benéfico e necessário. Ou seja, nós devemos usar o medo para que nos potencializemos, porque a vida é um constante desafio, e realmente todo um desafio expõe o nosso caráter, expõe a nossa identidade, expõe quem nós somos, expõe onde a gente quer estar. Então, se usarmos o medo a nosso favor, realmente a gente vai saber e conhecer quais são os próximos níveis. O que a gente tem medo é da exposição, é do ridículo, é do desconhecido. Muitas vezes por isso é que nós desistimos de coisas que fazem até sentido na nossa vida, muito por conta do medo do desconhecido que a gente não quer enfrentar. Então, daí que a gente procrastina. O que é procrastinar? Vai ser deixar para depois aquilo que devia ter sido feito hoje e agora. Mas por que nós atraímos exatamente o medo? Poderiam nos ajudar, porque quem nos acompanha provavelmente tenha essa dúvida e esteja embaralhado, ou seja, mergulhado nesse embaraço de como, por que o medo certamente nós atraímos? Bem, nós atraímos o medo porque, antes que falemos do medo, é preciso entender o cérebro humano. O cérebro humano funciona como um sistema de recompensa, onde realmente tudo que se lhe estimula, muito mais acontece. E ele não consegue distinguir o que é real, o que é do imaginário. Tudo que nós sustentamos à volta do cérebro, ele vai acontecer. Se tu disseres que eu sou uma pessoa grande, rica e bilionária, trilionária, ele não vai acreditar, ele não vai poder dar aso àquilo que você está a dizer. Ou seja, não vai dar juízos de valor, mas sim vai acreditar naquilo que você der crédito a ele. Entretanto,
O medo é atrativo na medida que eu usar a meu favor e eu mentalizar e visualizar aquilo que eu quero realmente alcançar, mesmo que dê medo. Boas. E é negativo quando você sustentar e ostentar algo negativo. Tenho medo de ser pobre, tenho medo de ser roubado, tenho medo de ser assaltado. Acredite que o cérebro não consegue distinguir isso. Todas as vezes que você alimentar isso, você vai atrair isso até o desfavor. Certo. E acredite, tarde ou cedo isso pode acontecer. Então, é importante que usemos a nosso favor. Quer dizer, usar aquilo que eu tenho medo para o crescimento e não para o decrescimento, e não para o nosso desfavor. Boas. Vejamos que nós, quando nascemos, por não sabermos distinguir nada que talvez nos pode atrapalhar, porque nós ainda não desenvolvemos a nossa consciência, conseguimos perceber que existem crianças que brincam até com cobras, répteis. Por quê? Porque elas nem sabem que aquilo lhes pode fazer mal. Mas tão logo eles começam a ganhar a consciência de que isto é um perigo, ou constitui um perigo na sua vida, automaticamente começa a trazer grandes problemas. Até a cobra também percebe que está perante um perigo, porque, como é que chama? O arrepio que você emite, ela sente e é ativado pelo sensor por si só, de forma natural, do seu sistema límbico. Isso é que vai poder transformar cada um de nós, talvez para revelar que está perante um determinado problema. E este problema, nas nossas vidas profissionais, nos nossos desafios diários, são traduzidos também em desafios. O que nós sentimos, nem sempre nós escolhemos, mas revela que nós estamos a crescer, estamos a evoluir, porque estamos a sair de uma zona de conforto onde anteriormente nem sequer nós sentíamos ou nos permitíamos sentir esse medo. Certo. E quando o objetivo é evoluir, nós não sabemos como planejar as coisas, não sabemos como alcançar as coisas. Logo, vamos encontrar uma grande barreira na nossa própria mente que nem sempre ela existe. É simplesmente uma imaginária ou fictícia que talvez quando a gente romper vamos dizer, eu tinha medo disso e hoje alcancei, consegui vencer com um determinado sacrifício e graças ao meu aprendizado, à minha planificação, mas nem sempre isso será simplesmente com a sua anterior versão. Talvez é preciso estudar, é preciso planificar, é preciso enfrentar, é preciso alcançar e até encontrar mestras que te podem ajudar a encontrar o seu próximo objetivo. Yeah, mas também, Teodoro, aqui deixa só que eu realmente faça a ponte ao que disse. Aqui ter em conta as suas autoridades na nossa vida. Quem são? São pais, professores, religião, escola e muito mais gente que nos circundam à nossa volta. Também o medo pode ser adquirido muito por conta das suas autoridades à nossa volta. E sobre isso, existem dois tipos de autoridade. Autoridade relativa e autoridade absoluta. Nós temos os nossos pais têm alguma autoridade absoluta quando somos crianças. E muito por conta do sistema de crença, o medo pode ser perpassado enquanto somos crianças. Quando o pai diz não atravessa a rua, a estrada sozinho, não se relacione com o estranho, se realmente o pai não tiver noção daquilo que estiver a dizer, inconscientemente o pai não faz por má atenção, você vai transmitir um sistema de crença à criança que isso vai estar realmente idealizado no seu subconsciente. E se realmente a criança, quando crescer, quando tiver autoridade relativa, em que não depende totalmente dos pais, se a criança não perceber a intenção com que os pais, a escola, os familiares disseram isso, realmente isso vai estar enraizado no seu subconsciente, de tal sorte que quando ela crescer, vai ter medo de se relacionar. Então é preciso ter muito em conta quais são as pessoas que nos circundam à nossa volta para que não nos transmitam de forma negativa e inconsciente aquilo que nos possa prejudicar. Mas está tudo bem, podemos até por realmente enraizar, ter esse aprendizado do sistema de crença, mas também nós não somos obrigados a permanecermos com esse medo. Por isso é que existem ambientes certos e propícios
pessoas à nossa volta que nos possam ajudar a destravar o medo. Porque tal como dissemos, o medo em si não é o problema é como a gente lida com o medo. Então é preciso que Mas, seja. Lote, tu trazes aqui uma reflexão também muito positiva, que é a questão das pessoas que influenciam, de certa medida, nas nossas vidas e na vida das crianças, assim como de qualquer uma outra pessoa. A questão é, o que as pessoas têm medo é de falhar ou de se tornar maior daquilo que são hoje? Bem, existe aqui diferença entre falha e realmente desistir. Eu sempre digo assim que falha é uma inobservância, ou seja, quando é que existe falha e falta de acerto? Você falha quando sabe que deve ser feito e não consegues alcançar. Agora, não fazer bem o que deve ser feito, isso é necessário. Ou seja, as pessoas têm medo do ridículo, do desconhecido, da exposição. Então, as pessoas não querem saber realmente do que é realmente o medo em si. Então, o que quer dizer, se as pessoas têm medo do que é o ridículo, provavelmente é porque essas pessoas têm medo de se tornar aquilo que não são hoje. Não é que tenham medo de se tornar aquilo que queiram ser hoje. Elas têm medo do desconhecido, têm medo do ridículo, porque todo um desafio expõe aquilo que é o meu próximo nível. Yeah. Então, esse próximo nível, como não é conhecido e eu não tenho as habilidades propícias e suficientes para enfrentar realmente esse desafio, então a pessoa retém-se. Ao invés de desafiar-se, diz não. O que é que o Leo vai dizer se realmente eu me desafiar? O que é que o Teodoro vai dizer se eu falhar? Por exemplo, existem dois grandes medos. Primeiro, medo de morrer e medo de comunicação. Quando a pessoa não quer comunicar-se, não quer subir a um palco para falar, por exemplo, a pessoa não tem medo de falar, tem medo de falhar. Por quê? Está a olhar pela aprovação ou desaprovação do que as pessoas vão dizer acerca do que eu vou falar. Certo. Então, as pessoas retêm-se naquilo que vão dizer acerca do que eu vou dizer ou do que me vou desafiar. Então, é isso que retém a pessoa, não é a conquista em si, mas esse é o processo da conquista. Isso é que retém a pessoa. Eu queria só ajudar. Primeiro é que o medo só vai te paralisar quando você não sabes o que você precisa alcançar. E o Lotte disse muito bem, o medo que as pessoas têm é do desconhecido, é de revelar o nosso próximo nível, a nossa próxima versão, quem nós somos hoje e quem nós seremos amanhã. Se nós tivermos que nos desafiar um pouco mais agora, o que é que nós vamos alcançar? E esta nova versão que nós vamos alcançar, como vai ser encarada perante a sociedade? Porque nós não sabemos quais serão as reações que as pessoas vão trazer. Por isso é que vem ali a inobservância das falhas. E todos nós, por natureza, somos seres humanos e propensos a falhar. Só que isso não pode nos paralisar. Se isso toma conta de nós até constituir o nosso maior defeito em que não desmascara aquela pessoa falsa que alimenta isso de forma negativa até o ponto de você não crescer, então nós estamos perante um medo que nos leva ao fracasso, à desistência. Que vai permitir com que haja paralisação, então. Claro. Yeah. E tudo o que nós vamos fazer vai dar sim medo. Por isso é que nós temos que saber enfrentar os nossos medos. E eles devem servir como os nossos maiores aliados. Aliados por quê? Porque é eles que nos vão revelar que nós nascemos para causas maiores. E quando nós nascemos para causas maiores, nós vamos poder observar que tudo o que nós vamos fazer há de ser desafiador. E é ali onde começa a nossa maior diversão dentro do nosso crescimento. Por isso é que você que se predispõe a construir algo novo, claro, vai dar medo, sim. Mas não podes aceitar que esse medo te paralise e te destrua, porque você nasceu para crescer, nasceu para expandir. E eu hoje tenho dito que existem pessoas que nasceram, começaram a se construir no processo, aprenderam uma determinada profissão e não se permitem evoluir porque eles acham que a vida circunda simplesmente naquele meio e naquela profissão que eles aprenderam. Só que não é isso. O que nós viemos aqui fazer neste universo é crescer todos os dias. Então, dali é onde
o meu amigo Lota acabou de dizer que os nossos parentes nos deram as aberturas para o mundo, mas eles nem sabiam nos construir como devia ser. Existem determinadas situações que eles nos passaram de forma a cautelar, algo para não sentirmos prejudicados, mas acabaram por nos impactar de forma negativa. Por isso é que hoje nós temos medo. Mas a pergunta é, se ele acabou de dizer quando criança nós não poderíamos atravessar estradas sozinhos, existem adultos que até hoje estão a atravessar a estrada com os seus pais? Não. Se tu buscares um pouco essa reflexão, vais perceber que nem eles conseguem dizer quando é que deixaram de andar com os pais para atravessar as estradas sozinhos. Mas existem crenças que se enraizaram nas suas mentes que hoje eles não se permitem dar um passo para frente. Ou seja, tudo o que eles fazem, a primeira coisa que eles fazem é contar ao pai, pedir opinião ao pai, mesmo sabendo que esta não é a pessoa que constrói o seu futuro ou a sua vida. Mas sim, tem que ser a sua decisão. Só que essa decisão dá medo. Sim. Dá medo. Nós estamos aqui ontem. Ontem sabíamos e acabamos aqui por receber algum elogio da parte técnica que está aqui a nos ajudar a realizar este podcast. Que eles, de alguma forma assim, muito simpática, eles cascam-nos. Vocês eram pessoas muito tímidas que talvez não conseguiam, mas hoje, pronto, eles olham para nós, existe um processo de evolução. Então, é só para dizer que nem o meu pai, nem o meu avô, nem o meu bisavô um dia falou por uma câmara como essa, tão potente, principalmente. Então, este medo, de alguma forma, fez com que me paralisasse também, e muitas vezes. Primeiro pela falha, depois como a pessoa que está lá do outro lado estará a ouvir, estará a acompanhar, estará a aceitar o conteúdo que eu estou a transmitir. Nesse sentido, foi bom ter medo. Foi bom ter medo. Claro. Claro. É aquilo que a gente traz exatamente, que o medo, em alguma parte, tem um lado bom. Nós hoje estamos a falar como o medo também pode ser bonito, como o medo pode ser belo. O que é que, afinal de contas, que dói, afinal também de contas, o que é que dói, afinal de contas, também pode ser belo. E nós, aqui, o Teodoro e o Lotte, falaram muito bem que o medo, em muitos casos, se nós relevarmos, vai nos poder paralisar. Mas nós devemos olhar para o medo como como algo que provoca um movimento. E o medo deve ser exatamente o maior aliado para o nosso crescimento. Qual passo pequeno que sugeriam a quem nos acompanha que pudessem dar, pois embora tenham medo, para poder encarar o medo com alguma beleza, o medo com algum pendor tão importante e essencial, se não mesmo em termos médicos, olhar para o medo como um elemento cirúrgico para mudar a virada da chave? Pronto, eu quero dizer que, primeiro, deves partir pelo processo de enfrentamento. Enfrente o seu medo, porque o seu medo está a revelar exatamente quem você é e quem você pode se tornar e quais são as áreas que você pode ajudar a impactar esta sociedade. Tal como eu acabei de dizer, que você não veio aqui para passear, veio aqui para expandir, crescer, se permitir evoluir todos os dias. Se nós tivermos que ir um pouco sobre aquilo que são os ensinamentos bíblicos, nós conseguimos perceber que cada uma das pessoas, em detrimento daquilo que ela precisa, pode encontrar algum conforto na Bíblia. E a Bíblia, se tiver a ser lido por alguém que tem fome, vai perceber que é um livro muito rico e de muita prosperidade. Se tiver a ser lido por algum médico, vai perceber que a Bíblia é como é que chama? Como é que eu posso dizer? Como é que chama? É um processo de cura da pessoa. Mas, como você não tem fé, não tens certeza e não viste nem ouviu, às vezes tu ficas paralisado por causa do medo. Então, o que é que eu te aconselho a fazer? Ande com pessoas que já trilharam por essas experiências que você hoje está a procurar ter.
Dali vem a razão de comprar experiências, de viver experiência, de acompanhar pessoas que todos os dias se permitem crescer um pouco. Talvez eu diria que pode não ser eu como Teodoro, pode ser com o Lotte ou o Leo. Talvez eles podem te passar algum conhecimento diferente daquele que pode tirar o medo de enfrentar o seu maior gigante que está dentro de si. Porque o medo não é sobre o que está fora de nós, é sobre o que está dentro de nós que não foi ainda revelado. Dali é que procura viver experiências novas com pessoas que já trilharam isso. Talvez precisas sim crescer um pouco mais, mas eu quero deixar esta... Está bem, obrigado. É importante ter objetivos e alvos claros na nossa vida. Ou seja, perguntar, questionar-se por que razão eu faço o que faço todos os dias. Por que razão eu todos os dias acordo às 6, às 7, às 8? Qual é o motivo? O que é que me faz mover todos os dias, acordar e despertar a fazer isso? Pois. E em função disso, qual é o preço que eu devo pagar, estou disposto a pagar para esse objetivo a que me propus? Então, isso significa dizer que ter alvos claros na nossa vida nos vai ajudar a despertar realmente do medo e usá-lo a nosso favor, se realmente a gente tiver alvos claros. Infelizmente, o sistema usa muito o medo para nos proteger, ou seja, para nos acorrentar daquilo que são realmente os nossos sonhos. Entretanto, o sistema usa o medo para nos acorrentar. Mas se nós usarmos o medo de trás para frente, vai ser dome. Então, em vez de você sentir o medo, dome o medo. É só mudar a palavra, fica dome. Então, use o medo a seu favor, tenha alvos claros, tal como disse bem o Teodoro. Portanto, cerque-se de pessoas que querem realmente fazer, que fazem aquilo que você quer fazer. Ou seja, existem 3 tipos de pessoas com as quais você deve caminhar. Pessoas que estão acima de ti, pessoas que estão a seu lado e pessoas que estão abaixo de ti. Pessoas que estão acima de ti é para te colocar pressão, para realmente você crescer, para você ser expressorizado. Pessoas que estão a seu lado é para caminharem juntos, para que quando você sentir-se desmotivado, você tenha alguém com quem realmente tenha para se dirigir e caminhar. E pessoas que estão abaixo de ti é para você ensinar algum aprendizado. Então, é importante que você caminhe com esses 3 tipos de pessoas. E depois, fazer tudo por um propósito da vida. Ou seja, não fazer pela proposta ou pelo dinheiro, mas sim por um propósito da vida. Aliás, não existe nenhuma ideologia neutra neste mundo altamente orquestrado. Tudo que se faz à nossa volta tem algum propósito, só que existem coisas que não fazem sentido. Então é preciso saber qual é o propósito da vida, qual é a razão que me move a fazer o que faço, quais são os meus sonhos, o que é que realmente estou disposto a pagar para que realmente eu use o medo a meu favor e não a meu desfavor. Pois, será que você uma vez já passou um medo que tinhas de passar por um instante, mas acabou por ser necessário? O que terás feito? O que é que o medo tem estado a te ensinar? Neste momento, eu queria exatamente levar essa reflexão a você. O que o medo te está a ensinar. Então, olhe para os medos como seu maior aliado, olhe para os medos como um maior professor e que te pode ajudar em muitos momentos. Como conselho, Lotte, Teodoro, o que deixariam em ultimate, em 2 minutos, para cada um de vocês, a quem nos acompanha, olhando para o medo como belo, também como uma grande força naquilo que é o nosso propósito, porque afinal de contas, bastou que seja ser humano, né? É necessário que tenham medo. Certo. Será que o medo ainda assim é belo? Pode embora traz algum desconforto para quem na verdade sente o medo, algumas vezes o medo traz um desconforto. Em 1 minuto ou 2 minutos, para cada um de vocês, qual conselho deixariam em função daquilo que é o medo, olhando para este mesmo medo como algo belo, algo bonito para se fazer também, para se reverter? Pronto. Como sempre, costumo reclamar, né? Pronto. O tempo parece que está a passar muito rápido. Está bastante interessante. E isso mostra que talvez estamos como é que chama? Estamos a crescer ou estamos ávidos para ensinar. Mas isso chama-se fluxo. Eu não sei. Será que
podia voltar a mostrar mais uma vez o nosso tempo, quantos minutos faltam para terminar o nosso episódio. Eu Com todo o falo. respeito. Olha, estamos Pronto, perto ainda de 10. falta algum tempo. Perto de É 10 isso que eu minutos. queria saber. Quero dizer primeiro que o medo é atrativo, o medo é paralisante, mas o medo nos ensina a ter respeito pelo que não deve ser feito. O medo nos prepara no processo, Boas. porque o processo que nós precisamos abraçar Grande código. para que nós nos tornemos pessoas maiores ou pessoas que podem ajudar ainda mais pessoas, nós temos que nos desafiar todos os dias. E eu tenho dito sempre, se eu estou a treinar todos os dias, porque eu sentir medo do dia da prova, porque eu sentir medo do que eu ainda não conheço. Talvez o grande livro nos ensina, o grande livro da Bíblia nos ensina que nós somos o resultado das nossas próprias crenças. E isso deve ser desconstruído e devemos aprender a confiar no Senhor. Porque nós, cada dia, encontramos um desafio diferente. Talvez a gente sofra pelo que não faz sentido hoje e amanhã, quando alcançamos o que nós queríamos, talvez percebemos que não fazia sentido sentir tanto medo porque nada nos aconteceu. Muito pelo contrário, o que está nos acontecer é próprio da prova do percurso. E a prova só será grande, só será algo que te derrota quando você não está a crescer todos os dias. E eu digo, se nós tivermos que recuar um pouco das nossas formações que tivemos, o dia da prova é simplesmente, se calhar, um décimo daquilo que é o conteúdo que foi programado. E nem sempre aquele que aprova na teoria está preparado para a vida. Dali é que nós conseguimos observar que aqueles que se acham que estavam preparados para a vida, nem sempre são eles que alcançam os objetivos que eles se predispuseram a alcançar. Dali é que nós precisamos ter muita atenção com os medos que nós sentimos. Nem todos eles são reais. E devemos diferenciar isso o tempo todo. E eu acho que meu amigo Lote vai acrescentar um pouco mais. Tá bem, você que nos acompanha, o medo é de todo necessário na medida em que nós podemos usar isso a nosso favor para a construção ou a nosso desfavor para a destruição. Então, não elimine o medo da sua vida. Aliás, eliminar o medo da sua vida é morrer. Então, não é possível eliminar seu medo. Não sei se é feliz ou infelizmente, vamos mesmo caminhar com medo. Já como dissemos, existem dois tipos de medo, fisiológico e emocional. O fisiológico é necessário e o emocional deve ser evitado. O segundo conselho é automotivação. Qual é o motivo forte, a razão, o propósito que me faz fazer o que eu quero? E a automotivação nunca é de fora, mas sim de dentro para fora. Então, é olhar e enxergar-se, autoimagem. Quem sou eu, o que vale, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito de vida, e realmente isso vai fazer com que você enfrente o medo. O terceiro conselho é a autorresponsabilidade. Na vida muitas coisas vai dar errado, na vida muitas coisas vai dar não certo, vamos ser criticados, vamos ser ridicularizados, mas no final das contas não é isso que vai importar, mas sim a forma como nós vamos lidar com esses todos os acontecimentos. Então, chama-se autorresponsabilidade, é saber lidar com as dificuldades da vida, mesmo que tudo dê errado. E depois é resiliência. O que vai ser resiliência? Vai ser realmente a forma como eu me vou adaptar, vou resistir a todos os acontecimentos. E eu sempre digo às pessoas, treinem o pior para viver o melhor. Se eu me preparar para o pior, mesmo que o pior não vir, então é um bingo, estou preparado. E o último conselho era para dizer que só existe dois tipos de pessoas, só existe dois tipos de vida. E a segunda vida começa quando nós descobrimos que só existe uma vida. Boas. Código poderoso, então, para dizer que nós hoje exatamente estávamos a falar de como o medo também pode ser bonito. Para dizer que nem todo medo pede fuga, mas sim pede maturidade. Aonde o medo estiver resistente, a gente tem de botar fé. E a fé é crer nas coisas que a gente não vê, mas acreditamos que elas sim hão de acontecer no tempo certo. Então, precisamos olhar no medo como um grande aliado e necessário para
exatamente passarmos de um passo para outro e de modos a catapultarmos aquilo que são os nossos objetivos. Para dizer que olhe para frente e o medo sim deve estar aí, mas saiba exatamente, tal como aqui os meus companheiros disseram, evitar o medo emocional. Temos como trabalhar nisso. Então siga aqui o Lapidação Mental, que vai permitir sempre trazer aqui conteúdos e temas diferenciados para o seu crescimento. Um forte abraço e continuem partilhando este nosso canal para que mais pessoas possam exatamente gostar e acompanhar os nossos conteúdos. Nosso muito obrigado, então um forte abraço.